eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Isso aqui é Jeremias enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião, desobediência. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, Deus. Amém? E cavaram. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, não mortas, águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, Deus, água viva, e preferiram o quê? Trabalhar. Viver por conta própria. E foi maldade que eles fizeram. Eles esqueceram o que Deus fez lá no Egito. Tudo que Deus fez por eles, nesse momento aqui, eles tinham esquecido. Queriam largar o Deus para viver de acordo com suas vontades. E a Bíblia fala que é maldade isso. E a Bíblia diz que todos nós também, em Adão, deixamos Deus, vivendo sem Deus nesse mundo. Então, na mesma situação, cavando cisternas rotas, que não retém a água. Então, que não fica a vida, sempre insatisfeitos, sempre. E sempre achando que com as coisas do mundo mesmo, nós vamos ser preenchidos e não tem como. Não tem. Amém? Não tem prazeres, divertimento, entretenimento, posições, títulos, riquezas, nada disso. Nada disso. São ídolos que o sistema coloca diante de nós como se fosse a solução para a nossa alma, depois descobrimos que não é. Amém? Não é. E a história está aí mostrando, olha o mundo como é que está, e as pessoas cheias de títulos, cheias de dinheiro, cheias de riqueza, contudo, infelizes. Infelizes. Amém? Posições, e aí vai. E eles aí, isso aqui é uma maldade. Amém? Maldade que a Bíblia está falando. E é uma ingratidão. Desde o momento que nós sabemos que é Deus que nos mantém vivo, Ele que nos sustenta, já seria um motivo suficiente para nós nos voltarmos para Ele. Amém? Então, é por aí, em nome de Jesus, a gente tem que entender o mundo espiritual, enxergar com os olhos de Jesus, para nós subirmos para morarmos com Deus. Para quê? Isso aqui é o caminho. Então, quando eu fico aqui na palavra, Deus não vai falar isso de mim. A mim me deixaram. Não vai acontecer isso. Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Duas maldades. Então, quando eu me desvio dessa palavra, eu estou deixando Deus. E Deus qualifica essa atitude como uma maldade. Ingratidão. Eu não acredito que ingrato vai morar com Deus mesmo. Porque para morar com Deus tem que levar uma vida de gratidão aqui. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Ó, o texto está dizendo que deixar Deus, deixar a orientação dele, porque aqui a mim me deixaram, saíram da palavra. Saíram da palavra, porque me deixaram porque Deus falou como que tinha que agir. Não agiu de acordo como Deus falou, a mim me deixaram. E é uma maldade, segundo Deus. Eu tento porque tento, o homem tenta porque tenta levar uma vida, mesmo sem a palavra de Deus, e ele não qualifica essa atitude dele como uma maldade, como pecado. Deus é que manda. Para ele é uma maldade, é pecado. E ninguém vai morar com ele sendo pecador. Amém?
Então é a palavra que tem que governar todos nós em nome do Senhor Jesus. Amém? E só nós vamos conseguir isso com a graça do Senhor. E nós vemos que o resultado disso aqui foi parar lá na Babilônia. 70 anos no cativeiro. Deus castiga. E quem não se deixar ser corrigido, perdição eterna. Amém? Segundo a Bíblia, eu creio assim, em nome de Jesus. A mim me deixaram, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero até saber sempre se eu estou fora do caminho. Porque se eu estiver fora do caminho, eu estou na maldade. Amém? E é a Bíblia que vai me julgar, segundo a Bíblia diz em João, que são essas palavras que vai julgar todos nós no último dia. Não a palavra do apóstolo, a palavra do presbítero, não, a palavra de Deus. Só se tiver de acordo, amém? Então, nenhuma criatura tem que sair o quê? Qual é o propósito? Tem que sair o que atrapalha? Os ídolos. Os ídolos atrapalham, porque eles, quando eu quero viver de acordo com o meu querer, eu sou o meu Deus. Eu sou o meu Deus e eu construo o que eu quero. Então, eu estou buscando o quê? O que eu estou buscando? O que nós queremos? O que a igreja tem que buscar? Amém? Então, em nome de Jesus, tem que mudar isso? Tem. Deus vai limpando para a gente ser mais preenchido pela presença dEle. A mim me deixaram, então, em nome de Jesus, eu não quero isso. A mim me deixaram, Deus falando. Agora imagine lá, aqui a igreja ainda tem algo a mais, aquela morte na cruz do Calvário. É muito mais sério. Amém? Se lá a palavra de 2 já tinha a punição adequada, imagine quem rejeitar essa graça em Cristo Jesus. Amém? Então, primeiro, tem que sair a Bíblia. Cuidado com os ídolos, a Bíblia diz. Então, nós temos que ser eliminados os ídolos de nossas vidas. Eu quero engrandecer quem? Eu, como servo de Cristo, eu só tenho um objetivo: levar a pessoa a amar Jesus. Eu não posso estar diante dela para ela me adorar. Eu não posso querer falar com o intuito dela querer me adorar. Eu tenho que agir para ela adorar Jesus. Ela tem que ver que o mediador não sou eu, é Jesus. Para que isso venha a ocorrer no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E é o Senhor Jesus que tem falado com todos nós. Aqui, em nome de Jesus, Jesus veio para o Antigo Testamento, ele foi aniquilado. Porque era só sombra. Então a gente está vendo que tudo que nos ofereceram sempre, o que o homem busca, não tem valor, não preenche. Mas Jesus chegou para solucionar o nosso problema. A mim me deixaram, então eu tenho que saber se eu estou fora. Se eu estou dentro, eu estou com um manancial de águas vivas. Então, eu tenho que saber se eu estou cavando cisternas rotas, que não retém a água. São os ídolos que atrapalham. Deixa todo o embaraço. Deixando todo o embaraço, a água viva fica ali frutificando. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aí nós vamos para o Evangelho de João. A mim me deixaram, em nome de Jesus, eu quero saber se eu estou dentro. Se eu estou no caminho, se eu estou na palavra. Para naquele grande dia não ser confundido. E esse dia está chegando. Em nome do Senhor Jesus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecer o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém, irmão? Amém? E nós lemos aqui nesse texto que essa mulher, ela diz que ela adora quem? Ela adora a Deus, ela adora o Pai. Amém? Tem que prestar atenção nisso, que ela fala que ela tem o Pai e que ela adora o Pai, os samaritanos. Amém? Em nome de Jesus. Jesus está conversando com alguém que diz que Deus é Pai deles e eles adoram o Pai. Hoje também tem. Hoje também tem um monte de gente que diz que o Pai. Hein? Então, em nome de Jesus, perceba que a história se repete. Mas para Jesus, eles adoram quem não conhece. Amém? E o que vale é o que Jesus fala. Amém. O que vale é o que Jesus fala. Amém? Então, que ela entra? Qual é o assunto que ela entra? Do samaritano, a briga do samaritano contra os judeus. Aí Jesus perceba que ela quer conversar com algo que não vai trazer vida, sobre algo que não vai trazer vida. Mas Jesus leva ela para quê? Para raciocinar ali, vai revelar para ela o que ela precisa. Ela tem que conhecer o que ela não conhece, não ficar debatendo. Amém? Viu como é que Jesus faz? Jesus trabalha assim. Ele vai levar para a pessoa o que ela precisa. Amém? Qual a necessidade dela? Jesus sempre vai trabalhar assim. Ele não entrou na questão dos judeus e samaritanos. Amém? Olha o que ele fala. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus é um presente, amém? É a graça. O dom de Deus. E quem é o que te diz, dai-me de beber? Se tu, presta atenção nisso, Senhor. Se tu, Jesus está falando com quem? Toda a igreja reunida hoje é a mulher. Todos os seres humanos que eu estou conversando hoje na rua sobre Jesus, é essa mulher aqui. Se tu, prestou atenção no processo? Se tu conhecesse com quem tu está falando, está falando contigo, pô. Está falando comigo. Se você conhecer, então ela não conhecia quem? Mas tu conhece? Se tu conhecesse, você pediria a ele e ele te daria água viva. Prestou atenção? Quem conhece Jesus, o que acontece? Segundo ele mente. Tu conhece ele? Tu conhece quem foi lá para a cruz? Tu conhece quem agiu a história da Bíblia? Tu conhece ele? Acredita nele? Acredita mesmo que ele saiu daquele túmulo? Acredita que ele está à destra do Pai? Acredita que ele subiu para cumprir tudo em todos? Acredita que ele disse que se pedir em meu nome eu dou? Não pode faltar nada na tua vida espiritual. Se você não consegue viver o Evangelho é porque tu não conhece ele. Porque se tu conhecer ele, tu sabe que pede e recebe. A afirmação dele. Se tu conhecesse o presente de Deus, se tu conhecesse o que Deus te deu lá na cruz, se tu soubesse que Deus te deu quando em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, tu ia pedir e ele te dá. Essa é a Bíblia. Aquele que pedir crendo, recebereis. Crendo que conhece. Porque crer em Jesus, comprometer-se com ele. Não tem como levar uma vida miserável na presença de Jesus. Não tem como.
Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. Presta atenção. Pode ser que abre, pode ser que encontra. Não. Quem crê, bate, a porta abre. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. E é o que está falando aqui. Amém? Ela não conhecia. Então agora ele faz o quê? Se revelou a ela. Amém? Então, em nome de Jesus, acredite, é aqui. Tu pode conhecer verdadeiramente Jesus. Porque ele disse que estaria conosco. Quando tivesse 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pela fé, ele está aqui. Amém? Amém? Amém ou não amém? E eu vou procurar o que eu preciso, né? Vou procurar o que eu preciso. O mundo oferece o que a nossa alma não se satisfaz. Mas Jesus veio para satisfazer a nossa alma. É uma alegria, quando a gente recebe essa alegria da eternidade, as outras coisas ficam secundárias. Agora tu quer isso em primeiro lugar. Porque Jesus é isso. A vida. Quem tem o Filho tem a vida. É afirmação. E a Bíblia o julgamento vai ser de acordo com a Bíblia. Pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quem teve o encontro com Jesus e conhece Ele, vive o que os apóstolos viveram. Depois de Paulo ter o encontro daquele, o que aconteceu depois com esse homem? Ele passou a conhecer. Quando depois que conheceu, tudo mudou na vida dele. Amém? A mim me deixaram, eles tinham deixado, mas a maioria que está dentro da igreja nunca esteve com ele. Isso é que é desgraça. Amém? E se tu soubesse quem diz, dai-me de beber, amém? Você quer me pedir. Você quer me pedir, eu dou uma água que nunca mais tu tens sede. Nunca mais tu é preenchido. Tu não precisa mais nada desse mundo para ser preenchido. Tu fica satisfeito, o contentamento chegou. Amém? Aonde? Na alma. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens do que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Está ligado à eternidade, está ligado à vida sem fim, um amor que não falha, um poder indestrutível. Por isso que nunca mais, eu não preciso mais nada desse mundo para ser feliz. O que eu precisava chegou. Amém? E continua valendo se tu conhecesse quem fala contigo. Um local onde Jesus não fala, terra seca, sem vida. Mas onde tem Jesus, dá para essa água viva jorrar. E eu tenho que tomar posse através da fé. Amém? Dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Isso é interessante. Ela quer o quê? Depois dessa conversa, ela quer essa água. Jesus não dá essa água de qualquer jeito. Isso Jesus não faz, amém? O homem dá água de qualquer jeito, essa água é suja. A água que Jesus dá, ele não dá de qualquer jeito. Tem isso também, porque essa água limpa, pura, eterna, não tem como ficar entre o pecado. Ela não mistura com o pecado, ela não é misturado com a morte espiritual, com a prática do pecado. Ela é muito limpa, pura. Então ele vai, o que ela precisa saber, amém? Ela quer água?
Jesus falou que tu pede e Ele te dá. Aí agora ela conhece essa palavra e ela faz o quê? Ela pede essa água. A igreja, escutando essa mensagem, que se pede, Ele vai dar e vai preencher a alma. Quem não quer isso? É ou não é? Então ela vai de acordo com a conversa. Então ela, depois de uma revelação dessa, isso aqui é tudo na carnalidade. A mulher, ela está falando no campo terreno. Ela ainda não entendeu o que está acontecendo. A maioria hoje. Só que ela pede essa água. Pô, uma água que eu nunca mais vou precisar vir aqui no poço de Jacó para... Eu nunca mais vou ter que acordar cedo, pegar peso. Eu quero essa, não vou ter que descer aqui no poço de Jacó para pegar água, levar com... Não, me dá essa água para eu não precisar vir mais aqui. Não é nada disso. Amém? Jesus fala o que para essa mulher? Dá-me dessa água para que não venha aqui tirá-la. Prestou atenção? Viu a conversa dela? Me dá dessa água para que eu não precise mais vir. Viu o que ela está falando? Quer essa água? A mulher respondeu e disse, não. Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Amém? Vai, chama o teu marido e vem cá. Essa mulher nunca... Tu vê que a conversa dela, ela vai conversando e o sentimento de culpa não está nela. Ela vai conversando com Jesus, feito coisa que ela é o quê? Uma pessoa boa, que adora o Pai, que já está salva, que está tudo bem. Prestou atenção? Não tem sentimento. Tu se sente assim? Será que a igreja hoje se sente assim também? Não tem sentimento de culpa, já está tudo bem, estou salvo. É isso. Aquela. É assim que a igreja está vivendo? É assim que tu se sente durante o dia que já está salvo e o sentimento de culpa nenhum. Mas Jesus vai revelar para ela verdadeiramente quem ela é. Amém? Se o sentimento de culpa não brotar primeiro, não há conversão. Jesus vai tocar na ferida para ela sentir o sentimento de culpa. Para ela sentir que está precisando de um Salvador. Ela tem que falar. Ela tem que se sentir culpada para poder beber dessa água. Senão não vai beber nunca. E ela tem que aceitar. Amém? A mulher respondeu e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus. Será que ela se preocupava? Ela começou a conversar e falar a verdade, amém? Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Então, prestou atenção, pela primeira vez diante de Jesus, ela reconheceu verdadeiramente quem ela era. Ela sabe, ela disse, uma conversa que ela não tinha conversado com ninguém, mas ela está diante de Jesus, chama o teu marido, olha onde Jesus vai. Jesus sabia? Jesus sabia que ela vivia na prostituição. Jesus sabia que o Deus dela ainda era ela. Jesus sabia que a prostituição com os homens ainda era o Deus dela. Ela mas adorava o Pai. Jesus sabia que a posição dela dava mais valor. Jesus sabia que ela preservava mais o entretenimento do que a Jesus. Jesus sabia que ela amava mais o mundo do que a Deus. Jesus sabia que o que interessava era fazer a vontade dela e não a de Deus. Jesus sabia que ela não tinha nada com Deus. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe se eu quero fazer a minha vontade ou a dele. Jesus sabe a intenção do meu coração. Jesus sabe se eu falo, adoro em espírito, em verdade. Jesus sabe tudo. Jesus sabe o ídolo. Jesus sabe dos teus amantes. Jesus sabe quem tu adora. Jesus sabe que tu é orgulhoso. Jesus sabe que tu não tem nada com ele. Sabe tudo. Mas ela confessou. Ela confessou.
E reparou, ela tinha alguém? Ela tinha alguém? Tinha. Tu já teve, tu tinha, mas ela fala, não tenho. Amém? Então ela confessou que ela vivia na prática do pecado. Amém? Louvado seja Deus. Prestou atenção? Jesus nos chama para revelar verdadeiramente qual é a realidade de nossas almas. Para a gente confessar diante dele qual o estado em que nós estamos. Depois que ela confessou, amém, irmão? Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém, irmão? Presta atenção nisso. O pastor viu alguém que está preso no terreno, nos olhos, na carne ainda. Aí eu penso que adorar, está adorando porque tem uma Bíblia, está adorando porque foi batizado, está adorando porque está dentro de um templo, aí adora o Pai. É isso aqui que ela está falando, mas Jesus fala assim, ó, pode esquecer que quem beber da água que eu der, vai adorar em espírito e em verdade, em qualquer lugar e de acordo com a verdade. Esse que os pais procuram, que o Pai procura, os que adoram em espírito e em verdade. Depois de pecado, viu como é que Jesus vai levando a conversa? Confessou o pecado, confessou um ídolo, confessou que ainda ama o mundo, confessou, disseste com verdade. Aí depois, qual é o processo? Não tem nada de lugar, não tem nada de templo, não tem nada disso. É adorar em espírito, porque tu vai se transforma em casa espiritual. Casa espiritual é em qualquer lugar. E Jesus revela o nosso estado, como nós estamos. Que confessou, falou, o que atrapalha, deixa o embaraço. Não tem como, ó, presta atenção que essa mulher falava que adorava o Pai, que Deus era o Pai dela. Jesus está falando para alguém que diz ter Deus como Pai, mas não passa de um carnal, nunca teve uma vida espiritual, não conhece Jesus. Porque se conhecesse quem está falando, pede e recebe. E nunca mais ia ser revelado o quê? Nunca mais sedento pelas coisas do mundo, porque bebeu algo muito melhor. Jesus. Isso é espiritual, isso é de rechaçado, tudo que atrapalha de nossas vidas. Amém? Isso aqui é essa conversa com alguém sujo para os judeus, profano, até ele beber da caneca, quando ele pede, dá-me. Para parar perto de uma mulher, para os judeus já era terrível assim, uma samaritana. E quando pede, ele por si só, conversar com ela ali, já era terrível para os judeus, uma samaritana. Quando ele pede, ele não tem nada para beber, amém? Ele não tem, ele pede, então ela ia dar, tipo assim, com o copo dela. Os judeus vendo isso, ele conversando com uma mulher e pedindo água a ela, ainda beber do copo dela, misericórdia. Era nojento, era asqueroso para os judeus. Amém? O Jesus Santo, eterno, desceu para revelar que ele veio salvar os impuros, salvar os pecadores. Ele vai vir para dar outro, você e eu, nós somos esses miseráveis, contaminados pelo pecado, desgraçado. E a mulher saiu espalhando, esse homem é o Cristo,
é o Salvador, porque Ele falou tudo a respeito da minha vida. Amém? Viu? Ela passou a conhecer e falou, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, porque Ele falou que eu tinha um ídolo, Ele falou que eu era uma prostituta, Ele falou que eu era um mentiroso, Ele falou que eu era uma mentirosa, Ele falou que eu amava mais o mundo do que a Ele. Ele revelou a miséria que eu vivia. É Ele que está falando. Para te dar essa água e nunca mais tu te sede. Vamos tomar posse em nome. Se tu soubesse quem estava falando, você pediria e Ele te daria. Quem é Ele? O que Ele responde para ela? Eu que estou falando contigo. É uma coisa. Jesus continua vivo e continua aqui, pela misericórdia dEle, através da minha vida. E quer que você seja, que Ele apareça também, através da sua. Mas como pode tu dar essa vida sem ter? Então Ele te dá primeiro para depois tu passar. Não é conhecimento, é a vida. Que Ele afirmou, não vou te encher de conhecimento, vou te encher de uma água viva que jorra para a vida eterna.